Salve, salve rapaziada do canal Bruno Palpite de Futebol. Começando mais um, rapaziada, para esta quarta-feira, dia 10 de agosto. Separei aqui algumas boas opções para que vocês possam estar apostando, beleza? Mas antes de partir para o primeiro, caso ainda não seja inscrito, se inscreva no nosso canal. Caiu de paraquedas, deixa o seu like para estar fortalecendo. Ativa o sininho de notificações para receber o nosso material sempre em primeira mão, como venho falando. E não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo para geral, para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas se tornem ganhadores como você, tá beleza? Se você quiser também nos acompanhar no nosso Telegram, o nosso grupo de tips simples tá na descrição do vídeo, totalmente grátis. Então, meu parceiro, não perca essa oportunidade. Sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro palpite desta quarta-feira de Supercopa da UEFA, quarta-feira de quartas de finais da Copa Libertadores e quarta-feira de quartas de finais da Copa Sul-Americana. Vamos estar iniciando pela Copa Libertadores, o jogo entre Palmeiras versus Atlético Mineiro, que tem início às 21h30. A equipe do Palmeiras em casa vem aí numa sequência de 3 vitórias, um empate e uma derrota. E o Atlético fora de casa, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O último confronto entre eles ficou um empate técnico em 2-2. Nos últimos 5 confrontos entre eles, todos eles empate técnico. Ou seja, para essa partida, a equipe do Palmeiras precisa vencer. Caso empate, acredito que vai para os pênaltis. Agora, no ano passado, na temporada passada, o Palmeiras empatou em casa em 0-0 e fora de casa foi 2-2, ou seja, a vantagem era palmeirense. Passou o Palmeiras, não teve penalidade, acredito que ali era critério de gol fora de casa, mas a princípio o Galo, se o jogo for empate, acredito que vai dar penalidade e a equipe do Palmeiras vencendo avança, ou seja, a equipe do Galo fazendo um gol e o Palmeiras empatando é pênalti na certa. Se o Galo vencer de 1-0, o Galo fica com a vaga, e se o Palmeiras vencer de 1-0 também ficará com a vaga. É um jogo bastante equilibrado tecnicamente. O primeiro jogo quebrou muita gente que acreditou no empate ao intervalo. Acredito que nessa partida será um jogo para mais de 1,5 gols, mas em compensação vejo um equilíbrio técnico de empate ao intervalo nessa partida. Vamos agora para o jogo do Talleres Córdoba versus Vélez Sarsfield, com início às 21h30. A equipe do Talleres vem de 2 vitórias consecutivas em casa e o Vélez Sarsfield fora de casa, 3 empates e 2 derrotas. O último confronto entre eles, o Vélez Sarsfield venceu por um placar de 3-2. Para essa partida, o Talleres Córdoba tem total condições de reverter o resultado. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate. Vamos agora para o Brasileirão Série B, o jogo do Náutico versus CRB, que tem início às 19 horas. A equipe do Náutico não passa por um bom momento, vem numa sequência de 6 derrotas consecutivas, ou seja, as últimas 3 derrotas foi com o técnico Elano. Perdeu para o Londrina em casa, perdeu para o Bahia fora e para o Operário também. Nos últimos jogos do CRB, 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Último confronto, o Náutico venceu o CRB fora de casa por um placar de 2-1 e atuando em casa, o Náutico perdeu para o CRB atuando em casa em 2021. Lembrando que o Náutico não consegue vencer essa equipe do CRB em casa. A última vitória do Náutico foi em 2006, ou seja, 2015 empate, depois só a vitória do CRB. Um jogo bastante equilibrado. O técnico Elano já disse que não pula do barco, só se for demitido pela diretoria, vai até o fim. Eu quero ver esse dilema que vai até o fim, e se o Náutico for rebaixado, qual é a cara dessa diretoria do Clube Náutico Capibaribe. Acredito que se o Elano perder essa partida, a diretoria irá demiti-lo, em minha visão de jogo. Claro que o Hélio dos Anjos tem uma sequência de 5 derrotas aí. Quando atuava na equipe do Náutico, a diretoria demitiu. E já o Roberto Fernandes ficou a 17 jogos, não fazendo bons jogos, e ficou 17 jogos lá. Se a diretoria tivesse demitido com 15 jogos ou 12 jogos ali no comando, o Náutico teria arrumado a sua equipe. Então esperou, está fazendo muitas apostas em técnicos, como fez no Conceição e agora no Elano.
Roberto Fernandes é até um cara experiente, já tem 2 títulos pela equipe do Náutico, mas o momento não era o ideal. Acredito que é erros bárbaros que essa diretoria vem cometendo pela equipe do Clube Náutico Capibaribe. Então isso não deve acontecer, o que está acontecendo. A própria diretoria já reconhece erros, mas vida que segue, o Náutico deve ter uma diretoria mais competente no futuro. Para essa partida, acredito no jogo para mais de 1,5 gols e vamos dar sequência entre Criciúma versus Guarani. Bom, esse jogo tem início às 21h30. A equipe do Criciúma vem de 2 vitórias e 3 empates. O Guarani, 2 derrotas. Aliás, 3 derrotas e 2 empates. Nos últimos 2 confrontos, deu Guarani pelo placar de 1-0. O Criciúma atualmente é o 9º colocado em 22 jogos disputados. 29 pontos conquistados, 23 gols marcados, 21 gols sofridos. Enfrenta o Guarani, que está na zona da degola. Em 18 jogos disputados, 22 pontos conquistados, 14 gols marcados, 26 gols sofridos, 19 pontos conquistados. O Guarani tem um dos piores ataques da competição, uma das piores defesas. Enfrenta o Criciúma, que sabe fazer gols, mas também sofre bastante gols. Empatou com o Sport no último duelo que teve à sua disposição. Voltando mais uma vez, na 19ª vem o Vila Nova com 19 e o Náutico é o lanterna da competição com 18 pontos conquistados. Então, tem 16 jogos, o Náutico precisa vencer 7. Se vencer 6, deve conseguir aí se livrar do rebaixamento. Mas com aquele jogo contra o Operário, o Náutico não consegue se livrar do rebaixamento. Com aquele estilo de jogo é brincadeira, né? Voltando a esse jogo, vamos com a dica casa com empate. Agora vamos para a Supercopa da UEFA, um jogaço entre o campeão da Liga dos Campeões e o campeão da Liga Europa. Então, Real Madrid e Frankfurt. Tem início às 16 horas. A equipe do Real Madrid, atuando em casa, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. E o Frankfurt, 3 vitórias e 2 empates fora de casa. Para essa partida, o Real é o favorito. Vamos com a dica casa vence. Rapaziada, você que deseja saber mais informação do nosso projeto Premium, quer receber uma análise com as dicas mais aprofundadas, primeiro link na descrição, só clicar que estará sabendo como funciona. Se ainda assim não tem condições de participar do nosso projeto Premium, então fique com as nossas dicas exclusivas totalmente grátis. Irei disponibilizar o link do nosso Telegram, nosso canal do Telegram, de tipo simples, de dupla, tripla, bilhete pronto, tudo em pré-live antes dos jogos iniciar e também com os jogos em andamento, com a entrada de escanteio, over goals e muito mais. Então, link na descrição. Também estarei deixando o link do nosso Instagram para que vocês possam nos acompanhar no nosso story, os nossos bilhetes disponibilizados lá. Continuando, vamos para a Copa da Inglaterra, o jogo do Middlesbrough versus a equipe do Barleys, com início às 15h45. O Middlesbrough vem em casa de 3 vitórias e 1 empate, e o Barleys fora de casa 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Último confronto, 3-2 para o Barleys. Para essa partida vamos com a dica aí, casa vence, e a probabilidade fica a critério de cada um. Vamos agora para o jogo do Port Vale versus a equipe do Rotherham, o início às 15h45. A equipe da casa vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate em casa, e a visitante 3 empates e 2 vitórias. Último confronto, um empate técnico. Para essa partida, acredite em um jogo para gols, jogo para mais de 1,5 gols e também um possível ambas as equipes marcam. Vamos agora para a Copa Sul-Americana, o jogo do Ceará versus São Paulo. O primeiro duelo deu Ceará 1-0. E o Ceará não passa por um bom momento, vem de 3 derrotas e 1 empate. Empatou recentemente pelo Brasileiro com o Botafogo, estava perdendo, foi buscar o empate. O São Paulo perdeu mais uma, perdeu para o Flamengo 2-0, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O último confronto deu São Paulo, era um confronto que havia acontecido bastante empate aí. Nos últimos 6 confrontos, 6 empates, e o São Paulo quebrou essa escrita. Para essa partida, acredite em um jogo para poucos gols. O Ceará fez a melhor campanha da Copa Sul-Americana na primeira fase. Para essa partida, acredito que o Ceará pode surpreender o São Paulo. Casa com empate, probabilidade 1-0 ou fica a critério de cada um, apesar que não vamos focar em probabilidade. Mais uma vez, vamos deixar aqui uma duplinha de ataque ou uma tripla, quem sabe. A princípio, vamos deixar essa vitória do Criciúma com empate.
vitória do Real Madrid e vitória do Ceará com empate com uma tripla do canal. Então monta sua dupla, monta sua tripla da forma que achar melhor. Em questão de mini ou possível zebra, vamos estar elaborando aí essa vitória do Atlético Mineiro com empate como a nossa opção de mini ou possível zebra. Então é isso, monta sua dupla, monta sua tripla da forma que achar melhor. Fica aí agora com nossos guri do nosso projeto Prêmio, do nosso Telegram e do nosso Instagram. E então, até a próxima e nós nos reencontramos no próximo vídeo. Fui!